Imagine um assalariado comum que trabalha muito e dá o seu melhor todos os dias para a sua empresa, porém nunca foi reconhecido. Entretanto, certo dia descobriu que alguém muito importante estava vendo o trabalho dele e o achava incrível. Porém, o que o assalariado não conseguia imaginar é que essa pessoa é o Lorde Demônio de outro mundo. Dessa forma, ele foi mandado para outro mundo para se tornar um dos 4 generais do exército demoníaco. E por mais incrível que isso possa parecer, era um lugar muito melhor de se trabalhar. Assim, não tendo poder nenhum em um mundo de seres superpoderosos, ele terá que se esforçar para fazer todos o respeitarem. E talvez viverá um romance com uma colega de trabalho extremamente forte. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Salaryman ga Isekai. E pessoal, não se esqueçam de deixarem o like e se inscreverem no canal. E estamos rumo aos 200 mil inscritos e preciso da ajuda de vocês. A história inicia com o Lorde Demônio reunindo os 4 generais do seu exército. O Mandra, Sylphid, Gnome e aquele que se tornará parte da força de convicção do exército para governar o mundo, o recém-escolhido de outro mundo, Denosuke Uchimura. Voltando no tempo, vemos a vida antiga do protagonista. Ele era um assalariado insignificante e começou a trabalhar com o coração cheio de esperança. Porém, enquanto seus colegas recebiam promoções constantemente, seu trabalho não foi reconhecido. Certo dia, ele recebeu ordens para se transferir para o exterior, e o protagonista sabia que lá era um cemitério para perdedores. Chegando no novo local de trabalho, Denosuke tentou trabalhar bem, pedindo por mais equipamentos e mão de obra por causa do local ser precário. Entretanto, seu chefe não dava ouvidos para ele, e mesmo assim o protagonista continuou se esforçando e trabalhando duro. Até que certo dia, ao vê-lo se esforçando tanto, os funcionários o ajudaram. E tudo estava dando certo, porém Denosuke foi transferido para outro país. Como o trabalho dele não era reconhecido de jeito nenhum, o protagonista se perguntou o motivo de estar fazendo tudo aquilo. E então foi nesse momento que ele foi atropelado e mandado para outro mundo. Ao chegar, o Lorde Demônio disse que Denosuke trabalhará como um gerente internacional, e por incrível que possa parecer, ele tinha o currículo completo do protagonista mostrando tudo o que ele fez no passado. Além disso, o Lorde Demônio disse para Denosuke que ele terá vários benefícios, o que quando foram ditos impressionaram o protagonista, pois parecia bom demais para ser verdade. O Lorde Demônio disse que ele poderia recusar, e seria mandado de volta para seu mundo, o que fez Denosuke perceber que o demônio respeitava até os direitos dos trabalhadores. Dessa forma, o protagonista se lembrou de tudo que passou no seu mundo, e ele está tão traumatizado que acredita ser um lixo. E então disse acreditar que alguém tão importante quanto o Lorde Demônio não precisaria dele. Contudo, o chefe mandou Denosuke parar de falar bobagens, e disse que viu o quanto ele se esforçou em seu trabalho, por isso que o quer em seu exército e precisa dele. De repente, o Mandra disse que era contra a contratação de um humano tão fraco, pois não entende como ele pode servir como um dos 4 generais de elite. Os outros também foram contra. Assim, o Lorde Demônio teve a ideia de testar as habilidades de Denosuke. Isso assustou muito o protagonista, pois ele não tinha nenhum poder especial e quando o Mandra partiu para cima dele, o Lorde Demônio a impediu. Denosuke tinha desmaiado por ficar com medo, e o chefe explicou que ele era apenas um humano comum. Quando ela descobriu que o Lorde Demônio queria fazer um simples humano como general, achou inaceitável. Gnome comentou que o exército demoníaco era composto de monstros, e se um humano sem poderes entrar em uma luta por poder entre demônios e demi-humanos, será comido vivo imediatamente. Além disso, descobrimos que o Mandra e Gnome têm uma disputa, pois cada uma delas faz parte de um dos grupos. O Lorde Demônio disse que é por causa desse atrito que ele quer Denosuke em seu exército, pois ele espera que o protagonista consiga trazer paz entre as duas raças. De repente ele acordou e o chefe disse que não estava em busca de força física, e então dará para ele um exame adequado. Atualmente o exército demoníaco está tentando fazer pacto com algumas tribos vizinhas, contudo a tribo dos Minotauros estão dificultando as coisas. Ou seja, a missão do protagonista será fazer um pacto com essa tribo, o que deixou Denosuke com muito medo. O Lorde Demônio quer que o protagonista use suas habilidades de negociação para ganhar a confiança dos Minotauros e recebê-los no exército demoníaco. Para mais detalhes, ele disse para Denosuke pedir a ajuda de um Mandra, porém ela não parecia querer cooperar com o protagonista. Como não tem confiança nenhuma em si mesmo, Denosuke acreditava ser um assalariado inútil sem poderes especiais, e então não viu um jeito de conseguir se tornar um general de elite. Entretanto, ele sempre quis trabalhar para um chefe que realmente precisasse dele. Assim, ao ver que o Lorde Demônio tinha confiança em seu sucesso, Denosuke decidiu se esforçar.
Eles chegaram no quarto onde o chefe da tribo dos Minotauros estava hospedado, e o Mandra disse para ele ter cuidado para não ser pisoteado até a morte, mesmo parecendo que ela queria muito que isso acontecesse. Ao ver Tarius, Denoski ficou apavorado, e o Mandra disse que mostraria para ele como as negociações eram feitas naquele lugar. O protagonista ficou admirado ao ver que sua senpai iria ajudá-lo, porém ela logo começou a brigar com o Minotauro, e Denoski percebeu que ela era uma negociante péssima. Saindo do quarto, ela disse que não estava conseguindo evoluir nas negociações de jeito nenhum, porém assim como o protagonista conseguimos ver que a culpa era toda dela. Dessa forma, o Mandra foi embora, e o Minotauro parecia muito mais bravo do que antes, por isso Denoski estava com ainda mais medo. Assim, ele foi até um bar para beber um pouco e pensar no que fazer. Denoski se lembrou de quando um cliente recusava cooperar, e ele estava prestes a desistir, porém ao olhar nos olhos do homem entendeu o que ele queria. Com isso, o protagonista percebeu que se quisesse ser contratado, não poderia ter medo. Depois de conversar mais uma vez com o Lorde Demônio, o Mandra foi ver como o novo funcionário estava indo. Porém, encontrou ele mexendo no feno que estava na frente do quarto do Minotauro. Algo que o monstro queria levar para o quarto, mas ela não permitiu. Ela não entendeu o que ele estava fazendo. Então o protagonista explicou, e o Mandra conseguiu perceber que Denoski não estava mais com o olhar de um fracote como antes. No dia seguinte, ao ir até o quarto de Tarius, ela viu todo aquele feno espalhado pelo chão, e achou que as negociações tinham fracassado. Ela estava muito brava, pois considerava que o protagonista tinha sujado o castelo sagrado deles, e Tarius também não estava mais lá. E então Denoski disse que o Minotauro estava no processo de fazer um pacto com o Lorde Demônio. O Mandra não conseguia acreditar que ele conseguiu fazer isso em apenas uma noite. Assim, o protagonista explicou o que fez. Ela acreditava que Tarius estava se recusando a negociar por ele estar sempre dizendo não. Porém, do mesmo modo em que viveu em sua vida passada, o protagonista sabia que Tarius queria falar mais profundamente sobre as condições, pois em algumas culturas, ser emotivo e apaixonado é bom. Foi daí que vem o mal-entendido. Além disso, é uma cortesia comum para a tribo dos Minotauros trazer feno para o quarto quando estiver hospedado, pois eles não querem quebrar a cama fornecida, já que possuem um corpo tão grande. Então, por ela não deixar ele fazer isso, Tarius teve que dormir no chão, o que explica um pouco mais ele estar irritado. Desse modo, o Mandra começou a se sentir mal por não ter se esforçado para compreender a outra pessoa. Porém, Tarius apareceu e disse que a culpa não foi totalmente dela, pois ele também não tinha entendido. Assim, ambos fizeram as pazes. Com a partida de Tarius, o Lorde Demônio disse que esse era o talento de Denoski, captar as coisas que as pessoas normalmente não percebem. E então, após dizer que ele fez um bom trabalho, o chefe deu as boas-vindas para o protagonista como novo membro dos 4 generais de elite. O Mandra também estava convencida, e quando Denoski levantou o seu braço, recebeu um bracelete dourado, e ao fazer o cumprimento do clã de Mandra com ela, vemos que a garota não o via mais do mesmo jeito. E dessa forma, o protagonista entrou oficialmente para o exército demoníaco. No dia seguinte, o protagonista ainda não conseguia acreditar que foi invocado para outro mundo. Ele percebeu que a cadeia de comando do lugar era muito bem organizada, e estava feliz de ter um escritório para si. Como aceitou aquele trabalho, Denoski sabe que existe uma certa etiqueta de negócios que precisa praticar. E então planeja cumprimentar de forma apropriada os outros generais que ainda não teve contato. Com isso, ele foi até o escritório de Sylphid, porém encontrou uma garota muito bonita. Ela disse que seu nome é Belinda, e que era assistente de Sylphid. Ela também disse que Sylphid não poderia conversar no momento, e quando a porta foi fechada, o Mandra apareceu, pois o Rei Demônio tinha uma nova missão para ele. Ele quer que o protagonista negocie com o clã dos Ogros, pois eles precisam colaborar com os clãs de semi-humanos que circulam na região, para ganharem ainda mais força. Os Ogros possuem bastante influência e força militar tão poderosa quanto a deles, agindo como líder perante algumas raças ao redor. Desse modo, seria muito benéfico que eles se unissem, ainda mais que seria ruim se os ogros virassem inimigos do exército demoníaco. Basicamente, é como se o protagonista precisasse negociar com algum concorrente de negócios, e por ser uma tarefa difícil, o Rei Demônio acredita que o único capaz de completar é Denoski. Preocupada com ele, o Mandra disse que iria junto, e ela parecia muito animada em trabalhar com o protagonista mais uma vez.
Conversando sobre isso, Denosuke disse que gostaria de visitar Gnome, pois é ela que lidera as forças semi-humanas. Entretanto, o Mandra disse que não irá com ele para preparar a carruagem deles. E então Denosuke pensou que isso era uma ótima ideia para agilizar as coisas, mesmo que na realidade ela apenas não quisesse se encontrar com Gnome. Ao chegar até a mulher, ele viu que os homens dela eram muito bem treinados, e quando Gnome foi falar com ele, Denosuke foi direto ao assunto. E então ela começou a falar sobre os ogros. Gnome disse que Oguri, o chefe dos ogros, é um oponente complicado, e que é tratado como um ditador pelos seus oponentes. Antes dela continuar falando, pediu que Denosuke tirasse aquela coisa de perto dela. E então vemos que ela estava se referindo ao Mandra. Elas começaram a discutir como sempre. Assim, o protagonista começou a entender que elas não se gostavam. Indo para a missão, os dois foram até o território dos ogros. E o Mandra estava muito impaciente, pois estavam demorando muito para atendê-los. De repente, uma garota apareceu e foi levá-los até o líder. E enquanto caminhavam, o Mandra disse para o protagonista não demonstrar fraqueza. Chegando até o líder, quando ela tentou iniciar a conversa, Oguri a mandou ficar quieta, pois ele não tinha dado a permissão para ninguém falar. Ele disse saber o motivo deles estarem lá, para se renderem ao exército dos ogros. E então disse que aceitaria com uma condição, que trouxessem a cabeça do rei demônio para ele. Isso deixou o Mandra furiosa, mas Denosuke assegurou, e com um sorriso pediu um tempo para pensarem sobre o assunto, e agradeceu o líder ogro por ter tirado um tempo para atendê-los. No lado de fora ele estava em chamas, querendo acabar com a vida do chefe dos ogros. E então o protagonista explicou o que estava acontecendo. Ele entende que Oguri não pretendia negociar, porém como é um líder queria evitar conflitos desnecessários. Por isso estava tentando irritá-la, pois assim seria culpa dela que a negociação não desse certo. Denosuke também estava bravo, porém sabe que poderia prejudicar seu rei se demonstrasse sua ira. E então decidiu que a melhor estratégia seria recuar um pouco. E enquanto conversavam sobre o que fariam, aquela mesma garota de antes apareceu. Ela se chama Olulu e é a filha de Oguri, porém pediu ajuda para tirar seu pai do trono. Ela os levou até o depósito de comida e explicou que antigamente seu povo tinha grande influência com os outros clãs, mas agora estão passando por problemas financeiros, e alguns clãs estão tendo dificuldade para encontrar comida. Denosuke já tinha percebido sobre isso, pois viu que a armadura dos soldados estava em mau estado, e o castelo parecia sem vida, algo muito comum de se ver em empresas grandes rumo à falência. Olulu acredita que a única forma de reconstruir o clã dos ogros é com a ajuda do exército demoníaco. Porém, o pai dela não escuta e além disso está doente. Esse é o motivo de terem feito os dois esperarem tanto para a audiência. Ela sabe que se seu pai falecer de repente, terão um problema ainda maior, por isso quer destroná-lo. Denosuke disse entender como ela se sente, porém estava sendo imprudente demais, pois um membro de uma organização não deveria falar sobre assuntos internos tão facilmente. O protagonista deu uma lição na garota e apontou onde ela estava errando, o que a deixou feliz, tanto que disse ser muito boa em julgar o caráter das pessoas. Por isso sabia que ele era um homem bom. Desta forma, o Lulu pediu para o protagonista se casar com ela e se tornar o novo chefe do clã. Isso deixou Denosuke em choque e o Mandra ficou furiosa, ao ver outra garota partindo para cima dele. E então pediu um tempo para eles discutirem sobre o assunto. Em seu escritório, o protagonista estava pensando em como resolver aquela situação, porém não chegando em uma conclusão foi para o bar, e o Mandra também estava lá. Ela estava discutindo com o barman sobre qual o animal mais forte, porém mesmo que eles não tivessem chegado a uma decisão, isso ajudou o protagonista a achar uma solução. No dia seguinte, quando estavam prestes a partir, Denosuke disse para o Mandra que não iriam até o clã dos ogros, e que explicaria mais sobre o plano no caminho. 2 semanas depois, Oguri chamou os dois para lá, e parecia muito furioso, e então descobrimos o que o protagonista fez. Ele recrutou os clãs de outras raças que também estão passando por problemas, pois eram auxiliados pelo clã dos ogros, mas não recebem mais essa ajuda. Com isso, eles anexaram o território vizinho do clã dos ogros, e Denosuke já havia usado essa estratégia um tempo atrás para fazer negócio com uma empresa grande. Como é orgulhoso, Oguri estava furioso, e isso era o que o protagonista queria, e então vendo que o chefe dos ogros estava menos lógico, usou sua carta na manga. Assim, o Lulu entrou na sala, e disse que ajudou a preparar as negociações com os clãs vizinhos. Ela disse para seu pai que a prioridade máxima deles deveria ser as vidas e o futuro dos semi-humanos. E a única maneira para isso era com a ajuda do exército do Rei Demônio. Oguri ainda não queria aceitar aquilo,
Então Denoski perguntou se ele gostaria de formar uma aliança no lugar de uma anexação, já que o Rei Demônio dá autonomia para os clãs agirem. Uma anexação não é tão diferente de uma aliança, mas a forma de falar faz toda a diferença quando se lida com um chefe tão orgulhoso. Dessa forma, o Kuri disse que iria considerar a proposta. Então eles foram embora e o chefe estava feliz ao ver como sua filha cresceu. Alguns dias depois, o Mandra correu para avisar o protagonista que a aliança foi um sucesso, e Denoski estava muito ocupado, pois o Rei Demônio disse para ele ter um subordinado e o protagonista não fazia ideia quem escolher. O Mandra disse para ele escolher aleatoriamente, porém Denoski não acredita que deva fazer isso, e disse que seria muito mais fácil se pudesse escolhê-la. Pensando em se tornar parceira dele, ela ficou com vergonha, mesmo que o protagonista tenha dito isso por ser a única amiga que ele tem lá. De repente, Olulu apareceu, pois foi enviada como representante do clã dos ogros para a aliança com o exército do Rei Demônio. O Mandra ficou com ciúmes mais uma vez, e Olulu estava muito feliz com as mudanças que estavam acontecendo no seu clã, acreditando que agora iriam mudar para melhor. Desse modo, ela disse que gostaria de agradecê-lo de alguma forma, e então Denoski perguntou se ela gostaria de trabalhar com ele, o que, para a tristeza de Mandra, Olulu aceitou na hora. Enquanto o protagonista pensava maneiras de deixar seu trabalho mais eficiente, Olulu apareceu para falar que terminou com sucesso a negociação com o clã dos Ursos Homens. Ela estava muito feliz que tudo que Denoski a ensinou estava dando certo, e contou que o clã dos ogros gostaria de dar um presente para ele pelo seu ilustre trabalho. A cerimônia será logo, ela falará mais sobre os detalhes depois do almoço. O protagonista estava muito feliz com isso, pois nunca tinha recebido um prêmio pelo seu esforço. O Mandra também apareceu com o almoço deles, o que não é nada apetitoso. Aquele prato era a comida principal do exército do Rei Demônio, porém Denoski queria comer carne de vez em quando. Ao ouvir isso, o Mandra teve uma ideia: levá-lo para uma caçada. Na realidade, esse não foi o único motivo dela levá-lo para a floresta, pois lá está infestado de bestas mágicas e o exército recebeu um pedido de exterminação. Quando ela disse que 5 orcs foram comidos lá, o protagonista ficou com medo, porém entendeu o motivo daquela comida ser a oficial, pois eles precisariam enfrentar essas bestas para terem carne. O Mandra encontrou alguns cogumelos comestíveis e sabia que aquilo iria atrair algum monstro. Ela mal tinha terminado de falar e um javali demoníaco apareceu. Contudo, isso não era um problema para ela, que conseguia lutar de igual para igual contra a besta. Enquanto via ela lutando, o protagonista percebeu que faltava algo, como armas, para que pudesse obter vantagem contra aqueles monstros, e não sabia o motivo de Mandra não ter trazido uma. De repente ela disse que iria parar de se conter, então uma armadura apareceu no braço direito dela, e conseguiu derrotá-lo sem nenhuma dificuldade. Entretanto, a cena foi sangrenta demais e Denoski perdeu seu apetite. Os orcs agradeceram a ajuda deles e enquanto Mandra disse que comeriam juntos, todos comemoraram. Ela disse saber cozinhar, o que deixou o protagonista animado, porém ao ver o que ela fez não conseguia acreditar naquilo. Pensando um pouco, Denoski pediu para preparar a comida, e então fez um prato usando o javali e os cogumelos. E todos ficaram felizes por terem comido algo tão bom. Na hora de ir embora, o Mandra fez uma magia, e contou que os semi-humanos não eram capazes de usar esse tipo de poder, o que fazia sentido ao ver o treinamento físico deles. Denoski perguntou que raça Sylphid era, porém o Mandra não sabe, pois ela nunca dá as caras durante as reuniões dos 4 generais. Enquanto caminhavam, o protagonista estava impressionado com os poderes mágicos dela, porém fez alguns comentários sobre a ineficiência daquela habilidade, e disse que ela deveria usar alguns substitutos eficientes no lugar de sua magia, além do fato dela vestir pouca roupa, o que é péssimo para sua proteção. De repente ela desfez sua magia, pois se sentiu ofendida, e então disse que irá sozinha para casa e que ele retornará apenas no dia seguinte junto com uma guia orc. Ela ficou muito magoada e Denoski não sabia o que tinha feito para causar isso, e então pensou que tinha que se desculpar logo. Porém não poderia fazer isso naquele momento por causa daquela floresta perigosa. O Rei Demônio elogiou o trabalho deles por derrotarem aquela besta mágica, porém queria saber o motivo de terem retornado de maneira separada. Dessa forma, Denoski começou a chorar e disse que não servia para ser um dos generais. Depois de contar o que houve, o Rei Demônio entendeu, e apenas disse para o protagonista ir esclarecer a confusão e se reconciliar com o Mandra. Como não fazia ideia do motivo dela ter ficado tão brava, ele começou a pensar um pouco sobre tudo o que viu naquele mundo. No começo ele acreditava que os semi-humanos eram selvagens e demônios intelectuais, porém não era assim que funcionava.
Ele também entendeu que os demônios costumavam usar menos roupas, e ao pegar um livro sobre aquele mundo, descobriu que para demônios, ter um corpo forte e bonito é um motivo de orgulho, e que quanto mais forte o corpo deles é, mais poder mágico tem. Basicamente, esse é o motivo deles usarem pouca roupa, e quando ele falou para ela usar mais para sua proteção, foi o mesmo que ofendê-la por completo. Mesmo sabendo disso, ele não fazia ideia como se reconciliar com o Mandra. E enquanto isso, o Lulu encontrou a garota com uma aura assassina. Ela acredita que Denoski é a aldeia, por isso nunca elogiou o corpo dela. Então o Lulu comentou que os valores do protagonista eram muito diferentes dos deles, e que talvez mostrar o corpo não seja algo bem visto por ele. Pensando que estava cometendo o erro por ter ficado se exibindo para ele, o Mandra ficou ainda mais chateada, e perguntou para o Lulu o que deveria fazer. Desse modo, ela contou sobre o que Denoski tinha dito para ela no primeiro dia em que começaram a trabalhar juntos, que foi para ela ser livre, sem medo de cometer erros, e caso aconteça algo de errado, ele irá ajudá-la. No bar, ao ver o chefe sorrindo por ele ter elogiado sua bebida, Denoski teve uma ideia, então correu para encontrar o Mandra, a qual estava fazendo o mesmo. Quando se encontraram, ele disse que o corpo dela era muito atraente, e ao mesmo tempo ela falou não ser sem vergonha, e que apenas queria um elogio dele. No fim, os dois ficaram com vergonha e pediram desculpas um para o outro. Além disso, quando Denoski perguntou se eles poderiam ser bons parceiros, ela confirmou, porém entendeu de maneira romântica, enquanto ele estava se referindo como colegas de trabalho. E mais tarde vemos todos os líderes dos clãs que o protagonista ajudou a se unirem com o exército demoníaco, e o Rei Demônio deu para ele uma pedra mágica como reconhecimento de seu sucesso. Contudo, dizendo que não teria conseguido tudo isso sozinho, ele se ajoelhou na frente de Mandra, falando que a joia pertencia aos dois. Entretanto, envergonhada, ela o chamou de idiota, e o Lulu entendeu que Denoski não fazia ideia que dar uma pedra mágica a alguém do sexo oposto significava um pedido de casamento. Além disso, vemos que Sylphid estava vendo tudo o que aconteceu, e parecia muito interessada no protagonista. Ao ser convocado pelo Rei Demônio, o protagonista ficou muito nervoso e já chegou se ajoelhando pedindo desculpas. Porém, não era nada do que Denoski havia imaginado. Na realidade, ele foi convocado por estar fazendo um excelente trabalho, e o rei queria a ajuda dele para trazer paz entre os demônios e semi-humanos. Com isso, pensando que a briga deles era por causa do uso de magia, o Rei Demônio disse para Denoski descobrir uma maneira para que qualquer um consiga usar magia. O protagonista não sabia como fazer isso, e então o chefe mostrou para ele uma pedra mágica e disse que isso poderia ajudá-lo nessa missão. Além disso, quem o ajudará com isso será Sylphid. Ao ir trabalhar nisso, vemos que o Mandra estava o observando, e parecia muito feliz com o cristal que ganhou dele naquele dia. Mesmo analisando muito aquela pedra mágica, Denoski não chegou a lugar nenhum, e então foi até Sylphid. Ele foi atendido por aquela secretária bonita mais uma vez, mas ela disse que Sylphid não estava. E então o protagonista decidiu conversar com a secretária, o que o Mandra viu e não gostou. Ao entrar na sala, a primeira coisa que o protagonista perguntou era se Belinda era a verdadeira Sylphid, o que ela negou, porém Denoski já tinha provas disso. Com isso, ela admitiu ser a general, e disse que não revela sua identidade porque isso daria trabalho demais para ela. Sobre o trabalho que o Rei Demônio passou para eles, ela disse que já tinha sido feito, porém custa 10 milhões para fazer um único objeto daqueles. Pensando mais sobre como fazer aquilo dar certo, Denoski teve uma ideia. Aquele item permitiu o usuário fazer diversos feitiços, e então ele pensou em criar um mais barato que permita o uso de apenas um. Com isso, até mesmo pedras mágicas de baixo grau podem ser usadas, reduzindo muito os custos. Com a pedra que ele tinha, eles começaram o trabalho, e o Mandra estava muito preocupada com o que seu amado estava fazendo naquela sala com uma garota bonita. No dia seguinte, depois de uma noite inteira de trabalho, eles criaram um item mágico chamado Rosemarin, que é muito mais barato e poderá ser reproduzido em massa. Contudo, o protagonista estava muito cansado, e então tentou ir para seu quarto dormir um pouco. O que não aconteceu, já que o Mandra conseguiu entrar e o desmaiou com a porta. De repente, Sylphid apareceu com seu disfarce, dizendo que não havia nenhuma garota lá, e duas garotas também entraram, pois uma emergência estava acontecendo. Uma horda de monstros apareceu e várias cidades estavam sob ataque. E então o Rei Demônio ordenou que fossem exterminados. Com isso, Sylphid pensou que uma boa oportunidade para testar o novo item, assim os dois foram para fora.
Ao testar o item, o protagonista conseguiu utilizar magia, e como os monstros apareceram, ele lutou, mas o poder do cristal acabou rapidamente. Sylphid espantou os monstros e disse que o experimento foi um fracasso, pois o cristal havia queimado por ser de baixa qualidade. Durante a noite, o protagonista conversou com Sylphid e descobriu que ela nasceu em uma família de comerciantes elfos. Porém, por certas circunstâncias, acabou saindo de casa, e alguns semi-humanos a ajudaram enquanto ela vagava pelo mundo. Esse foi o motivo dela começar a desenvolver itens mágicos, para ajudar os semi-humanos que viviam na pobreza por não possuírem magia. Pensando em como solucionar o problema do item mágico, o protagonista se lembrou de quando estava no bar com o Mandra, e como sempre ele teve uma ideia brilhante no local. Com isso ele pediu que Sylphid fizesse 10 rosimarins naquela noite, e disse que o item estava bom daquele jeito. Desse modo, no dia seguinte, quando os monstros atacaram novamente, ele colocou os itens no chão e conseguiu expulsar os monstros por causa do barulho que os objetos faziam. E então, como para fazer aquilo não consumia praticamente nenhuma energia da pedra mágica, eles criaram um item capaz de expulsar feras nocivas sem usarem magia. Além disso, eles testaram com diversos monstros diferentes, o que foi um sucesso completo e ajudará as aldeias a se protegerem. O Rei Demônio ficou impressionado que eles conseguiram resolver um problema em tão pouco tempo, e disse para Sylphid produzir em massa aquele item mágico. Mais tarde, o protagonista foi agradecer a General pela ajuda com a criação do Rosemarin, porém ela que queria agradecê-lo, pois além de ajudá-la a se lembrar do motivo de ter se tornado uma pesquisadora, fez com que o projeto desse certo. Além disso, criou um dispositivo mágico para ele carregado com magia de fogo, o que o ajudará a se proteger. Contudo, ao voltar para seu escritório, recebeu uma visita de um Mandra, que estava com raiva por ele ter feito ela pensar coisas erradas. Porém, ao olhar para seu cristal, percebeu que ele não se envolveria com outra mulher depois de ter dado aquilo para ela. Entretanto, ao olhar para ele, o coitado estava desmaiado por ter sido atingido pela porta mais uma vez. Pensando em melhorar mais ainda seu desempenho no trabalho, o protagonista decidiu ser mais proativo, então saiu com o Mandra para o centro da cidade. Ela estava muito bonita com uma roupa diferente, o que Denosuke percebeu e a elogiou. Ao contrário dele, ela acreditava que aquilo se tratava de um encontro, por isso estava tão arrumada. Porém, quando ele disse que estava fazendo uma pesquisa de mercado, o Mandra ficou brava. O primeiro comerciante que visitaram já sabia que ele era um novo general humano, por causa de sua roupa. O que fez Denosuke perceber que os comerciantes de lá estavam bem informados, e que ele poderá usar isso para adquirir informações. Quando ele ofereceu taças de ouro que combinavam, Denosuke aceitou na hora, mesmo que o vendedor tenha dito que geralmente era para casais, o que claramente mexeu com o Mandra. Entretanto, a esperança dela não durou muito, pois o protagonista voltou rapidamente para o trabalho. Parando para analisar as informações que conseguiram, Denosuke percebeu que com a aliança dos novos clãs, eles conseguiram um rico intercâmbio entre culturas e pessoas. Porém, ainda havia uma desvantagem, a escassez de comida por causa do aumento populacional. Com isso e o aumento dos preços dos produtos por causa dos distribuidores, os comerciantes não tiveram outra escolha a não ser aumentar o preço do que vendiam. O Mandra já queria ir para a porrada com esses distribuidores, porém Denosuke a impediu, dizendo que eles são uma organização poderosa, e se agirem de forma imprudente podem causar problemas para toda a nação. Concluindo a pesquisa de mercado mais cedo, o protagonista perguntou o que o Mandra gostaria de fazer. Mas antes que ela conseguisse falar que queria um encontro com ele, Gnome apareceu e disse estar lá por causa de uma celebração tradicional de sua raça, onde eles entregam presentes para pessoas queridas. De repente, 2 idosos apareceram e pediram ajuda para a garota, e então eles foram ver o que era. O casal explicou que estava tendo problemas para venderem sua comida, até que um comerciante famoso chamado Botagalian apareceu e pediu uma grande quantidade do produto. Eles ficaram muito felizes e trabalharam sem parar para conseguir entregar no prazo. Porém, hoje, que é o dia da entrega, eles disseram que não sabiam que aquela comida era consumível por apenas um dia, e então queriam cancelar o pedido. Com essa perda, só restará para eles a falência. Porém, Denosuke não pretende deixar isso acontecer, então Gnome deixou a situação por conta dele. Como o Shimozu terá que ser consumido naquele dia, eles precisam vender todos os 300 que estavam estocados, que é o equivalente às vendas de metade do mês em um único dia. Depois de experimentar, Denosuke percebeu que aquela comida era muito parecida com mochi, ou seja, não tinha um sabor marcante. Porém, é isso que o faz forte, pois pode ser combinada com diversas comidas diferentes. O protagonista foi ajudar o casal a melhorar a receita,
e mandou o Mantra ir em algumas lojas que ele conheceu para pedir ajuda com seu plano. Com tudo pronto, Denosuke usou a celebração que estava acontecendo e misturou a história dela com Shimozu, fazendo com que aquele produto fosse mais especial do que realmente era. Além disso, com uma nova aparência, o Shimozu estava sendo muito mais popular com os jovens, e o plano de Denosuke estava dando tão certo que ele já estava pensando em abrir uma franquia. Com o dia chegando ao fim, eles conseguiram vender tudo e o protagonista disse que Gnome também os ajudou, pois ela tinha mandado vários semi-humanos para lá. Para agradecê-los, o casal de idosos entregou alguns Shimozus para os dois, e quando eles pararam para comer, o Mandra voltou a ver aquela situação deles como um encontro. Porém, isso não durou muito, pois ele voltou a falar de trabalho. Mais tarde, o protagonista foi conversar com o Rei Demônio. Ele mostrou uma daquelas taças de ouro e contou o que descobriu. Aparentemente existe um reino rico chamado Reino Dourado, e Denosuke quer fazer negócios com eles, pois se comercializarem com reinos ricos, o poder do exército demoníaco aumentará, o que pode levá-los a solucionar a falta de comida. Contudo, ainda precisam pensar em um produto valioso que eles possuem, mas o Rei Demônio já sabia qual: o Rosemarin. O protagonista ficou com medo de fazer isso, pois era uma tecnologia que apenas eles possuíam. Porém, o Rei Demônio disse que não existiam cientistas tão talentosos quanto Sylphid. Então será muito difícil replicarem um dispositivo, e mesmo se fizerem isso, não será um problema, pois jamais conseguirão roubar os talentos deles. Ao ouvir isso, Denosuke ficou emocionado por ter um chefe tão grandioso. Porém, o Rei Demônio disse para ele ter cuidado, porque Rampage, o rei do Reino Dourado, é uma pessoa formidável. 4 meses após ter se tornado um general do exército demoníaco, o dia da primeira viagem de negócios dele chegou. Prestes a sair, o Mandra estava preocupada, porém Denosuke disse que precisava ir sozinho, pois era sua chance de se apresentar como um dos 4 generais. A principal preocupação de Mandra era o temperamento do rei daquele local, que até já tinha feito um comerciante que não gostou virar comida de crocodilo. Chegando no Reino Dourado, Denosuke ficou impressionado com o lugar, e sabia que estava certo em escolher aquela nação. Até o momento, o exército do Rei Demoníaco focava em exportar grãos, porém com o aumento populacional, não foi apenas o consumo de grãos que aumentou, mas também a importação desses mesmos grãos. Por causa disso, eles precisam de algo com valor de troca, ou seja, tudo se resume a adquirir ouro, o que parece ser o principal recurso para a troca naquele mundo. O reino de Rampage é o melhor parceiro possível para adquirir um fluxo estável de ouro. Então, pelo bem do exército do Rei Demônio, ele não podia falhar. Conseguindo uma audiência com o rei, Denosuke percebeu que o jovem governante não estava para brincadeira, pois ele já sabia muito sobre o protagonista, demonstrando ter feito uma vasta investigação. Contudo, o rei estava bravo pela demora de Denosuke em ir visitá-lo. Assim, o protagonista pediu perdão e disse que estava com uma oferenda especial para ele. Denosuke trouxe consigo produtos de prata da melhor qualidade existente, o que fez o rei destruí-los, perguntando para o protagonista se ele realmente tinha trazido objetos de prata para o rei da Nação Dourada. Entretanto, esse era o plano do protagonista, e então mostrou para ele a Rosemarin, dizendo que o objeto era capaz de afugentar bestas mágicas. Denosuke sabe que o povo daquele reino possui problemas para minerar por causa de golems de pedra, e disse que se eles carregarem aquilo, as bestas mágicas fugirão, e os mineradores poderão trabalhar em paz. Isso cortaria os custos de contratar guardas. Porém, o rei queria saber se aquilo realmente funcionava, e então mandou um crocodilo para atacar o protagonista. Como o objeto deu certo, o monstro foi para cima do rei, mas não teve chance alguma contra ele. Denosuke tinha tentado salvar o rei, o que o fez gostar ainda mais do protagonista. Além disso, vendo todas as qualidades que ele possuía, decidiu comprar os objetos mágicos. No entanto, colocando muito ouro na frente do protagonista, ele disse que queria 200 Rosemarins em apenas uma semana. Ao voltar e contar para Sylphid sobre isso, ela disse que seria impossível, pois ainda precisavam distribuir os objetos pelo reino deles. Porém, já fazia tempo que eles tinham desenvolvido aquilo, e toda a nação já deveria ter a tecnologia. E então Denosuke entendeu que Sylphid estava tentando fugir do trabalho. Dessa forma, vendo que ele não seria enganado, ela aceitou o serviço. Mas uma funcionária do rei de Rampage apareceu, e como o objeto estava funcionando melhor do que o esperado, ela queria mais 100 Rosemarins. No escritório de Denosuke, Lulu ficou impressionada em saber quanto dinheiro eles receberiam, e quando perguntou como ele conseguiu isso, o protagonista explicou que usou uma técnica chamada efeito de ancoragem. Basicamente, as pessoas tendem a basear suas decisões de acordo com a primeira informação recebida. E então ele usou itens caros de prata, sabendo que ele iria rejeitá-los.
Porém, como o rei sabia que eram caros, entendeu que as rosemarins tinham um valor semelhante. Eles mal tinham terminado de falar e aquela mulher apareceu pedindo mais 100 objetos. Então ele foi novamente até Sylphid para implorar a confecção de mais rosemarins. Depois de um tempo e muito trabalho, eles conseguiram concluir todos os objetos, e descobrimos que tudo estava indo de acordo com o que o protagonista planejou. Entretanto, Olulu apareceu e disse que todos os pedidos foram cancelados. Ao ir averiguar o que aconteceu, a mulher disse que comerciantes da nação deles possuem um produto similar com a metade do preço, e então comprarão deles daqui pra frente. Isso causou muitos problemas, tanto para os fabricantes das rosemarins quanto nos outros setores do exército. Com tudo desmoronando, Denoski se lembrou do passado, onde quando algo dava errado toda a responsabilidade ia para cima dele. E então, não querendo fazer o mesmo com o Lulu, o protagonista foi até o Rei Demônio e disse que era o culpado pelo que estava acontecendo. No entanto, o rei não aceitou isso, dizendo que ninguém era capaz de manipular o destino, e o que realmente importa é o que ele fará após ter falhado. Depois das palavras bonitas do Rei Demônio, Denoski foi até os outros generais para pedir desculpas. Porém, tanto Gnome quanto Sylphid não estavam se portando com aquilo, e enquanto ele andava pelo castelo, alguém o raptou. Contudo, ele logo descobriu que quem fez isso foi o Mandra, que apenas estava tentando animá-lo. Porém, o Lulu atrapalhou o clima do casal. Entretanto, após o jantar agradável, Denoski percebeu que possuía ótimas colegas de trabalho e estava pronto para dar a volta por cima. Além disso, descobrimos que era Butagalian que estava negociando com o rei de Rampage, aquele mesmo comerciante mau caráter. Denoski não fazia ideia como o produto foi plagiado em menos de um mês. E como isso não fazia sentido, ele tinha certeza que tinha algo de errado nessa história. Dessa forma, naquele bar mental do protagonista, ele percebeu que alguém poderia estar vendendo o objeto por meios ilegais. De repente, o Mandra apareceu, dizendo que as pedras mágicas que o protagonista tinha distribuído pelo reino pararam de funcionar. Por causa disso, ele decidiu recolher todas, e ao investigar, viu que não havia nenhuma rosemarie no local onde eles colocaram. Eles não conseguiram encontrar nenhuma pedra. Ou seja, a pessoa que estava vendendo as cópias das rosemarins está roubando aquelas que eles distribuíram pelo território do exército demoníaco. Com isso, o protagonista decidiu agir e eles encontraram as pessoas que estavam roubando a tecnologia deles. O Mandra estava dando uma surra nos bandidos, porém Denoski a impediu e deixou que eles fugissem. A cena corta e vemos que o comerciante estava vendendo mais rosemarins para o rei de Rampage. Butagalian é conhecido por 2 títulos, o Profeta e o Comerciante da Morte. Ele está convencido que não terá problemas com seus negócios, porém não sabe com quem está se metendo. Em outro dia, quando foi para Rampage para vender mais produtos roubados, foi preso pelos soldados. O rei estava furioso, pois as pedras que Butagalian havia trazido da última vez eram todas falsas. Porém, ele não fazia ideia o que tinha acontecido. Assim, Denoski apareceu para explicar a situação. Por causa dos boatos, o comerciante acredita que o protagonista é alguém extremamente poderoso, capaz de derrotar minotauros e ogros com apenas uma mão. Denoski contou que as rosemarins que estavam no território do exército demoníaco estavam sendo roubadas. Então ele começou a colocar réplicas no lugar das originais para conseguir descobrir quem era o ladrão. Butagalian percebeu que caiu completamente na armadilha do protagonista e tentou bajular o rei, pensando que esse era o único modo dele continuar vivo. Contudo, o rei não caiu nessa e queria a morte do comerciante. Por isso trouxe para a sala um crocodilo gigante. No entanto, Denoski salvou a vida dele, o que fez o rei ficar ainda mais furioso. Assim, mesmo morrendo de medo, o protagonista se manteve firme e disse que se o rei matar Butagalian, o reino dele irá desmoronar. Basicamente, o reino de Rampage é uma nação construída em cima da mineração do ouro. Porém, nos últimos anos, o volume da mineração tem reduzido. Por isso, é importante aumentar a pureza do metal. E para isso, o pó de laranja é necessário, pois a forma mais pura do ouro só pode ser extraída com esse pó. Quem cuida da venda desse material é Butagalian, e apenas ele consegue esse produto, pois depende de uma nação distante chamada Toki, que está em uma restrição de exportação por causa de uma guerra civil. Com isso, a única pessoa que tem permissão para fazer negócios lá é Butagalian, pois ele providenciou alimentos e suprimentos para as nações devastadas pela guerra, o que fez aquela nação ter uma dívida de gratidão com ele. Ao ouvir isso, o rei decidiu cancelar a execução, mas não entendia o motivo do protagonista arriscar sua vida por causa do reino de Rampage, que é uma nação rival do exército do Rei Demônio. Entretanto, Denoski não entendeu a confusão, pois ele apenas quer ajudar as pessoas que precisam, e acredita que isso é algo normal a se fazer. O rei achou isso muito engraçado e decidiu sair para dormir um pouco.
Assim, os dois sobreviveram e Butagallian ainda não entendia o porquê de Denoski ter feito tudo aquilo, não sabendo se ele era um monstro que calculou tudo ou apenas um idiota. Como o protagonista estava tremendo de medo, precisou da ajuda do comerciante para sair de lá. Assim, os filhos de Butagallian apareceram. Foi o protagonista que pediu a Olulu para trazer todos para lá. E na realidade, Denoski já havia pesquisado sobre o comerciante antes por causa daquela confusão no festival. E então ele sabia sobre todo o passado de Butagallian, inclusive sobre o comerciante ter adotado diversas crianças que eram órfãos de guerra para dar uma vida digna a eles. Ao perceber que o protagonista o protegeu pelo bem dele e de suas crianças, Butagallian agradeceu, e além disso, Denoski deixou o comerciante responsável pelas negociações da Rosemarin com o reino de Rampage. Dessa forma, Butagallian decidiu mudar a maneira que faz seus negócios, e prometeu que a comercialização será um sucesso. Contudo, depois dessa aliança inesperada, o comerciante avisou para Denoski que algo muito ruim estava acontecendo na guilda de mercadores no território do Rei Demônio. Por causa do preço do principal alimento e deles estar muito alto, as pessoas estavam com fome. E então o Rei Demônio pediu que Denoski resolvesse essa situação. Com o aviso de Butagallian, o protagonista sabia onde deveria ir. Porém, o Mandra não poderá ir com ele dessa vez, pois o Rei Demônio tem uma missão especial para ela no norte. Quando estava indo para a guilda de mercadores, Denoski se encontrou com Sylphid, pois ela queria ir com ele para essa missão. Ela disse que a guilda está ligada com os elfos, e que ter ela junto com ele facilitará as coisas. Porém, quando eles chegaram, descobrimos o verdadeiro motivo. Depois de terem que esperar por 4 horas, o líder da guilda apareceu. Ele se chama Viper e é o irmão mais novo de Sylphid. Aparentemente, ela odeia o seu clã e sua família, por isso quis ir junto nessa missão. Denoski tentou negociar a compra do alimento, porém antes de ouvir qualquer proposta, Viper disse para o protagonista se ajoelhar no chão. Denoski não se importou nem um pouco em fazer isso, o que o vilão achou muito divertido. Porém, Viper cobrou muito por aquele alimento, e disse que não se importa se eles quiserem comprar ou não. Sylphid queria colocar fogo em toda aquela guilda, pois estava furiosa por causa de seu irmão e por Denoski ter se ajoelhado por nada. Contudo, o protagonista disse que abaixar sua cabeça para que as pessoas tenham o que comer é um preço baixo a se pagar. Sylphid contou um pouco sobre seu passado. Ela é de uma família de elfos comerciantes. Na realidade, os elfos possuem dificuldade em ter filhos. Então, para aumentar o número de descendentes, a família dela teve filhos com demi-humanos por várias gerações. E o exemplo disso é que ela é meio fada e Viper meio cobra. Por adquirirem características de outras raças, alguns da família nasceram com uma ganância incontrolável. E então queimaram o vilarejo elfo e venderam seus irmãos que não tinham para onde ir. Esse é o motivo dela odiar tanto sua família e ter fugido de lá. E enquanto eles pensavam em maneiras de conseguir comida para o povo, uma garotinha apareceu pedindo por ajuda. Ela se chama Neia e é forçada a trabalhar para Viper. E então queria a ajuda de Denoski para conseguir parar as maldades do líder da guilda. Sylphid achou muito estranho o protagonista estar olhando tanto para a menina. E quando ele aceitou ajudá-la, ela começou a acreditar que ele gostava de garotinhas novas. Depois de comprar uma roupa nova para ela, Neia contou sobre seu passado e sobre os planos de Viper, que está colocando terror na população para aumentar ainda mais o preço da comida, e que tinha um estoque grande, mas fingia ter pouco. Sylphid queria apenas dar um fim em seu irmão, porém Denoski preferia resolver isso sem violência. Assim teve um plano. No dia seguinte, no horário mais cedo que conseguiram, eles foram até a guilda para uma auditoria emergencial, em busca de encontrar a comida escondida. No entanto, mesmo procurando por todo o local, não encontraram nada. O que obviamente aconteceu porque Viper já esperava por algo assim. Depois dessa derrota, Denoski começou a se perguntar onde a comida estava escondida, e como eles tinham forjado os registros tão rapidamente. Sylphid comentou que a comida pode estar nos registros da família dela e não da guilda, o que explica o motivo de não encontrarem nada suspeito nos documentos. Contudo, esconder um volume tão grande de comida ainda era estranho. Assim, Sylphid disse que talvez Viper soubesse que eles iriam para lá, ou seja, alguém os apunhalou pelas costas. Era óbvio para ela que a culpada é Neia, o que vemos ser verdade, pois a menina apenas estava fazendo tudo o que Viper mandou, com medo que ele machucasse ela ou seus pais. No dia seguinte, enquanto ela pensava sobre seu passado, vemos que mesmo sendo pobre, Neia tinha uma vida feliz com seus pais, até que Viper apareceu e fez a vida dela um inferno. Ainda mais pela garotinha ter um cabelo parecido com o de Sylphid. Andando pela cidade, Denoski viu várias pessoas com fome. E então, naquele bar mental de sempre, ele se lembrou de alguns colegas de trabalho que sofriam por causa de seus superiores.
Eles eram alguns dos melhores e mais honestos colegas que o protagonista já teve, porém algo acabou com o brilho deles. De repente, o Mandra apareceu com uma carroça cheia de dragões mortos. Era essa a missão dela no norte, dar um jeito nesses monstros. Graças a isso, ele teve uma ideia, e sabia como pôr um fim naquele problema. Neia apareceu mais uma vez para conversar com Denoski, e ele contou para ela sobre o próximo plano, a alimentar a população com a carne dos dragões. Como ela não conseguiu mais informações, mais tarde encontrou documentos sobre a missão, porém Sylphid estava à espera dela. Depois de falar que tudo que houve era culpa de Sylphid, Neia conseguiu fugir e contou para Viper o que descobriu. No entanto, se sentindo mal, ela contou uma mentira, dizendo que a comida seria distribuída primeiro no subúrbio. Porém, Viper não acreditou nisso, sabendo que começar no centro da cidade seria a melhor escolha. Além disso, ele não está preocupado, pois a comida que ele tinha escondido iria retornar para lá antes do plano de Denoski começar. Ou seja, as pessoas com fome comprarão a comida mais cara. Ouvindo sobre isso, Neia percebeu que nunca teve chance. E além de ter perdido as esperanças, teve que sofrer ainda mais na mão de Viper. Enquanto isso, o protagonista já sabia que Neia era uma espiã, e então explicou para Sylphid o seu verdadeiro plano. Quando ela pensou que ele estava olhando para Neia por gostar de garotinhas, na realidade Denoski percebeu que a menina sofreu muitos maus tratos por causa dos machucados no corpo dela. E mesmo sendo demônio, ela escolheu roupas que escondiam o corpo, ou seja, não queria mostrar suas feridas. Contudo, não foi só isso que confirmou que ela era uma traidora, mas sim seus olhos. Quando ele estava no seu mundo, havia 3 colegas com quem ele se dava muito bem. Porém, mesmo trabalhando duro por causa do assédio de poder, todos eles sofreram e perderam o brilho em seus olhos. Neia tem o mesmo olhar que eles, o que significa que ela está desesperadamente tentando sobreviver. No dia seguinte, Viper acordou com péssimas notícias. A comida que ele esperava ainda não chegou, e o exército do Rei Demônio já estava distribuindo o mesmo alimento e não a carne de dragão. Quando ele correu para descobrir o que estava acontecendo, Sylphid apareceu e contou que eles exportaram a comida de outra nação graças a um comerciante e amigo de Denoski. E eles conseguiram chegar tão rápido com a ajuda dos contatos dele. Basicamente, tudo isso aconteceu graças às conexões do protagonista, e a carne de dragão serviu como moeda de troca. Ou seja, não precisaram gastar nenhuma única moeda. Viper não conseguia acreditar que eles fizeram aquilo tão rápido. E então Sylphid disse que Denoski estava em um nível completamente diferente do dele, pois já estava negociando aquela comida antes mesmo de terem pisado na guilda. Sabendo que não conseguiria vencer no argumento, ele tentou na violência. E então, usando uma arma capaz de absorver magia que ela fez para Denoski, Sylphid derrotou os guardas dele. Quando chegou no lado de fora, Viper viu o protagonista com todos os comerciantes da guilda. Denoski disse que Viper não era mais o líder, pois a maioria dos comerciantes votaram a favor de remover ele e todos os membros de sua família. Viper não queria aceitar e descobriu que eles se viraram contra ele ao verem o estado de Neia, que graças ao protagonista teve forças para mostrar o quanto sofreu. Viper tentou ameaçar os pais dela mais uma vez, mas isso também não deu certo. E quando o vilão tentou implorar para Denoski não fazer aquilo, o protagonista não acreditou e disse que iria prendê-lo. Ele tentou atacar, mas Sylphid o impediu e Viper foi preso. Porém, ainda não se deu por vencido e disse que aquela nação logo conhecerá o fim. Neia pediu desculpas para o protagonista por tê-lo enganado e queria uma punição. E então Denoski a levou para o castelo do Rei Demônio. Como punição por seus atos, ela terá que trabalhar para o protagonista como secretária. É óbvio que isso não é uma punição e o protagonista contou que estava mais para um agradecimento aos pais dela. Na realidade, a comida que a guilda iria receber só não chegou graças ao pai dela, que traiu Viper pelo bem de sua filha. Com isso, Neia ficou muito feliz, e enquanto Lulu ensinava sua colega, o protagonista voltou para aquele bar, onde bebeu com seus antigos colegas e descobriu que mesmo após sofrerem, cada um deles teve sucesso. Contudo, estragando o momento feliz, elas disseram que o Rei Demônio gostaria de falar com Denoski imediatamente, e vemos que a calamidade está a caminho. A pedido do rei, o protagonista partiu em uma viagem, e o Mandra revelou que os dragões do norte evoluíram e estavam atacando tudo que vinham pela frente. Foi declarada essa situação como uma calamidade, e então os 4 generais receberam ordens para cuidar disso, onde Sylphid irá investigar medidas contra o desastre, e o restante terão que lutar. Quando chegaram, o Mandra e Gnome já começaram a discutir, porém os dragões apareceram e a batalha começou. Por causa das diferenças entre demônios e demi-humanos, eles não conseguiam trabalhar juntos. Então o Mandra e Gnome tiveram que mostrar para eles como lutar.
Graças às ordens delas, eles conseguiram proteger a fortaleza, mas o clima ainda estava ruim entre as duas raças. Como o protagonista é inútil na batalha, Gnome pediu para ele ser o cérebro da missão e perguntou o que ele acha que vai acontecer. Denoski disse que se continuarem assim, irão perder em poucos dias, por causa da luta interna entre as duas raças e das necessidades de cada uma. Como, por exemplo, os demônios precisam de muito mais comida do que os demi-humanos por causa do uso de magia. Mas isso faz com que os outros fiquem cada vez mais bravos, pensando que os demônios estavam recebendo um tratamento melhor. Essa briga entre raças já acontece há séculos, porém agora eles estão no mesmo lado e não irão vencer se as coisas continuarem assim. E estando responsável por resolver isso, Denoski analisou o mapa da fortaleza e criou um plano para resolver todos os problemas. No dia seguinte, eles levaram todos para uma vila abandonada dentro da fortaleza. E como os demi-humanos só ouviam Gnome e os demônios só obedecem o mantra, Denoski comandará todo o exército. Por causa de tudo que o protagonista fez, existem boatos que ele é o general mais poderoso e é reconhecido por muitos como um herói. Assim, eles planejaram usar isso para aumentar a força de vontade do exército. Mesmo com vergonha, Denoski aceitou esse papel e fez um discurso emocionante para unir as duas raças depois de tantos anos de desavença. Com mais um ataque dos dragões, o protagonista colocou seu plano em prática, usando os demi-humanos para atrair a atenção dos monstros, enquanto os demônios fazem um ataque em massa. Graças a isso e a uma coordenação perfeita, todos os dragões foram derrotados sem o exército sofrer nenhum dano, o que fez os soldados admirarem Denoski ainda mais. Mais tarde, o protagonista conversou com Gnome sobre uma estratégia melhor para dividir os recursos, em principal o alimento, decidindo manter tudo em estoque e distribuí-lo conforme necessidade, evitando conflitos desnecessários. Quando parecia que estava rolando o clima entre os dois, um mantra apareceu e disse que o rei demônio pediu que ela retornasse para relatar a situação e levasse todas as mulheres, já que a situação de lá está sob controle. Porém, antes disso, ela queria agradecer o protagonista, pois foi ele que salvou a todos. Mesmo tendo sucesso, Denoski passou a noite toda trabalhando em busca de descobrir o motivo dos dragões estarem atacando apenas um único ponto. Porém, de repente, as secretárias dele apareceram e disseram que os monstros começaram a atacar as outras duas cidades ao mesmo tempo. Além disso, conseguiram invadir a nação e estavam indo na direção do castelo do Rei Demônio, onde o mantra estava lutando contra todos sozinha. Dessa forma, vemos que ela estava dando tudo de si para conter os dragões, e quando Denoski chegou, ela estava no chão. O mantra não estava gravemente ferida, porém usou muito de seu poder mágico, então precisará descansar por algum tempo. Ele ficou feliz ao ver que ela estava bem, porém como os dragões ainda estavam atacando, Denoski sabia que não podia ficar parado. O Lulu contou para o protagonista que ainda mais locais foram atacados, inclusive a Vila dos Ogros. Assim ele disse para ela voltar para sua casa. Denoski está há dias sem dormir em busca de descobrir um padrão entre os ataques, e precisava gerenciar tudo de alguma forma. Porém, mal se aguentava em pé por causa do sono. De repente, aquele bar imaginário apareceu, mas o local começou a sumir e o Rei Demônio chegou para mandar o protagonista dormir, dizendo que não adianta ele tentar fazer aquilo tão cansado. Ele acreditava que aquilo foi apenas uma alucinação, mas vemos que o Rei Demônio realmente havia o colocado para dormir. Na manhã seguinte, Denoski estava se sentindo muito bem e voltou para o trabalho com tudo, conseguindo um novo plano. Reunindo os soldados, o protagonista disse que eles irão acabar com aquela calamidade. E então vemos o que ele descobriu. Basicamente, por algum motivo, o foco dos dragões é capturar mulheres, o que o protagonista acredita ser pelo motivo delas possuírem alto nível de poder mágico. Quando contou sobre o plano de usar mulheres demônio como isca para os soldados, eles não pareciam confiantes, o que é explicado pelo cansaço deles e por terem perdido o mantra na batalha. Contudo, o protagonista decidiu contar a verdade para todos, dizendo que na realidade não é forte como dizem, e nem ao menos era um humano daquele mundo. Porém, todos eles são diferentes um do outro, e em um momento de calamidade como esse, não precisam de um herói, mas sim se unirem, pois assim terão a força necessária para vencer. O discurso foi um sucesso, mas vemos que o protagonista estava muito preocupado. Assim ela o abraçou, o consolando do mesmo jeito que sua mãe fazia com ela. E estando calmo, eles colocaram um plano em ação. E mesmo o número de dragões que apareceram sendo muito maior do que o esperado, eles conseguiram vencer o primeiro ataque. Entretanto, um dragão muito mais poderoso apareceu, e começou a destruir tudo que via pela frente. Quando seria o fim de Denoski, o Mandra apareceu e mesmo estando mal, não pretendia deixar o monstro dar um fim em seu amado.
Como não tinha tanto poder mágico disponível, ela decidiu tentar algo que o protagonista disse para ela uma vez: fazer sua magia ser mais eficiente. Assim, ela condensou sua mana em uma pequena esfera, a fazendo ficar muito mais poderosa. Gnome e Sylphid também apareceram para ajudar, e com os 4 generais reunidos, aquele dragão não teve chance alguma. No entanto, ainda não era o fim. A montanha que os monstros estavam saindo começou a se mexer, e vemos que aquilo se tratava de um dragão gigantesco. Porém, o inimigo dele não serão os 4 generais, mas sim o próprio Rei Demônio. Usando magias extremamente poderosas, o Rei Demônio conseguiu bloquear e atacar o dragão. Mas como o monstro é muito resistente, ele precisou lutar com seriedade, e eliminou o dragão gigante com um ataque ainda maior que o monstro. Dessa forma, com a batalha terminando, Denoski anunciou a vitória. E por tudo o que aconteceu, Gnome queria que o protagonista trabalhasse com ela e os demi-humanos, o que o Mantra não gostou nem um pouco. Com essa vitória, os 4 generais do exército demoníaco receberam prêmios por seus feitos, e o Rei Demônio quis falar com o protagonista pessoalmente. Com isso, ele perguntou para Denoski o que era ser um rei, porém ele não sabia ao certo como responder, e o Rei Demônio disse que ele deveria se tornar o rei da nova era. Denoski não acredita que seja bom o suficiente para isso, mas o Rei Demônio acha que ele é totalmente capaz disso, e acredita que mesmo se esforçando, o protagonista nunca foi além do escopo das missões que recebeu, e ele tem medo que se continuar desse jeito, Denoski não será nada mais do que um escravo talentoso. Ele acredita que ser obediente pode levar uma pessoa a ficar conformada, e para piorar, o protagonista tem baixa autoestima, então o Rei Demônio não quer que ele confunda humildade com servidão. Dessa forma, não tendo resposta para isso, Denoski pediu um tempo para pensar, e ainda não entendia o que estava o prendendo. Ele se lembrou do passado, de quando tentou lidar sozinho com uma tarefa, e acabou virando alvo de ódio do seu chefe, pois ele tentava aprimorar o local de trabalho, mas sempre era mandado fazer apenas as tarefas que foram mandadas. Tudo o que Denoski passou o fez ter essa autoestima, e as cicatrizes que foram feitas nele ainda não estavam curadas. Assim, ele não acredita que possa ser um rei tão bom quanto o Rei Demônio, e ele treme só de pensar nisso. Enquanto isso, o Rei Demônio sabia que naquele mundo, o que define ser um rei é algo muito simples: a força. Porém, como resultado, isso vem continuando a produzir tiranos e reis tolos. Então, quem sofre são os cidadãos, e de certa forma isso traz um desastre ainda maior que a calamidade. A ambição do Rei Demônio é extinguir a calamidade e erradicar os reis atuais que não fazem seu trabalho. Por isso que ele precisa que Denoski se torne um rei. Entretanto, Denoski não consegue acreditar em si mesmo e acha que se fizer apenas o trabalho que derem, não irá se machucar. O protagonista sabe que é um covarde e começou a acreditar que é incapaz de atender às expectativas do Rei Demônio. E então pensou que seria melhor deixar sua posição como general e voltar a ser um funcionário sem valor algum no seu mundo. As assistentes dele começaram a se preocupar, e Denoski estava escrevendo um manual para o Lulu assumir o seu trabalho. Porém, enquanto mexia em alguns documentos, ele encontrou uma carta daqueles vendedores que ajudou no festival. Eles estavam muito gratos, e quando as garotas ouviram o que Denoski estava dizendo, foram correndo falar com o Mantra. De volta para aquele bar mental, o protagonista relembrou tudo o que aconteceu desde que veio para aquele mundo, e se perguntava se realmente deveria ir embora. De repente, o dono do bar deu diversas comidas para ele como cortesia, dizendo que fecharia o seu bar a partir daquele dia. O homem falou que Denoski não precisava mais daquele local, e que isso é algo que ele deveria entender melhor do que ninguém. No dia seguinte, o protagonista foi se despedir dos seus colegas de trabalho, mas quando encontrou Gnome, ela mostrou para ele que demi-humanos e demônios estavam treinando juntos. Dessa forma, ela disse que isso aconteceu graças a ele, mas o protagonista percebeu que ela ainda tinha medo que aquelas brigas entre raças voltassem a acontecer. No entanto, ela disse que não podia ter medo de mudanças, e falou que foi ele que a fez pensar dessa forma. Além disso, Gnome disse que irá contar com a ajuda dele para comandar as tropas, e saiu antes que Denoski conseguisse se despedir. Ao ir se despedir de Sylphid, ela estava desenvolvendo uma máquina para aumentar as plantações do reino, em busca de solucionar a falta de comida. Ela sabia que nunca tentou isso por usar desculpas para não trabalhar, e revelou que foi graças a ele que ela conseguiu fazer isso. Como Gnome, ela também não escutou a despedida dele, e fez o protagonista pensar ainda mais em sua decisão. De repente, o Mantra o encontrou e parecia estar prestes a matar alguém. Denoski contou para ela o que aconteceu, porém ela não parecia triste, mas sim feliz que ele tinha mostrado para ela sua fraqueza pela primeira vez. Assim, o Mantra disse que ele esqueceu a parte mais importante de tudo, que eles são amigos.
e mesmo que o mundo fique decepcionado com ele, ela continuará ao lado dele. Com isso, Denosuke começou a chorar, e graças a todas as pessoas que foram gentis com ele, o protagonista conseguiu se livrar do seu trauma. E ao encontrar com o Rei Demônio novamente, disse que do mesmo modo que seus amigos estão encontrando novos desafios sozinhos e seguindo em frente, ele pretende fazer o mesmo e irá buscar se tornar um novo tipo de rei, que não usará da força para se manter no topo. Dessa forma, o Rei Demônio ficou satisfeito e ao se levantar, pediu que Denosuke almejasse o topo junto com ele, o que o protagonista aceitou com um sorriso confiante. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Salaryman ga Isekai. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!